quero acrescentar, que eu não citei da outra vez, que a Praia de Iracema inspirou o grande romance de José de Alencar, conhecido no Brasil todo, um poema épico, não é? A palavra seria formada com as mesmas letras da palavra América. Não se sabe se o autor teve a pachorra de fazer assim. Há interpretações do Tupi, mas de fato as mesmas letras. Então o Brasil, a Praia de Iracema, ela é conhecida, ela está ligada eu falo isso como membro da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. A Praia de Iracema tem uma ligação com a literatura do país e do estado, logicamente. Então vamos preservar essa praia, vamos cuidar dela, vamos fazer exatamente o que o candidato está prometendo que fará uma vez eleito. Mano, vou fazer outra colocação. Eu tenho sempre a visão de engenheiro, né? Então o engenheiro, ele quer ver a cidade com mobilidade, né? Eu morei muito tempo na Ildefonso Albano. Então Ildefonso Albano é área nobre da cidade. Se você imaginar um cenário de cinema, se você olhar para trás da Ildefonso Albano na direção do centro, é uma pobreza total. É inacreditável você ver a Ildefonso Albano, é o cenário. Para trás não existe nada. Então, se você imaginar da Moça Tabosa para baixo, no confronto com a Ildefonso Albano, ali é Praia de Iracema. Por que é que não se interliga o Meireles com a Praia de Iracema? Porque o problema de segurança ele é seríssimo naquela região. É abandonada aquelas ruas, os galpões. Se você pegar do Dragão do Mar até Ildefonso Albano, não existe nada. Não tem uma interligação. Você não consegue chegar naquela região ali. Então, eu não sei se é difícil, mas se você interligasse as ruas que saem da Ildefonso Albano na direção do centro, atravessando a Praia de Iracema, você teria um bairro muito mais seguro. Isso é a primeira colocação. A segunda colocação é a seguinte: nós brigamos muito no grupo contra a prostituição. Nós publicamos fitas de vídeo que a CBN filmou dentro dos bares, onde tinha droga, tinha garota de programa, menores. Isso foi jogado na internet assim exaustivamente. E em setembro do ano passado, aproximadamente há um ano atrás, foi dada uma batida, que saiu em todos os jornais e fecharam todos os bares. Não sei se você viu, saiu no Povo, no Diário, em todo lugar. Ficou 20 dias com os bares fechados. Todos reabriram. Bares com situações desinteressantes para a cidade. Tá certo? Que ninguém aqui quer acabar com a prostituição. Nós não queremos que ela fique na Praia de Iracema. Então, outra colocação, como prefeito, você acha que conseguiria acabar com isso? Tirar a prostituição da Praia de Iracema? Porque não tem sentido o bairro mais bonito da cidade com prostituição. Ninguém vê mais a Praia de Iracema. Tá certo? É inacreditável isso. Olha, lembrando essa questão da Praia de Iracema, lembrando só do ponto de vista histórico, as construções históricas, né? Porque ela inicialmente, ela é Praia do Peixe, e na sua história ela havia a Praia de Iracema, inclusive numa homenagem à cidade pela sua beleza. Então isso é importante destacar, porque isso demonstra a relação que a cidade tem com essa praia. Eu tenho clareza de que a Moça Tabosa, ela já vai passar por uma intervenção que inicia nas próximas semanas. É um projeto nosso na área turística de algo em torno de 5.900.000 reais, que nós vamos fazer uma padronização e uma melhoria grande na Moça Tabosa, discutida com todos os comerciantes e empresários daquela área. Então nós já vamos ter uma melhora grande na Moça Tabosa com a intervenção que lá será feita. Na verdade, o que nós estamos querendo, que os comerciantes estão pedindo, é que já inicie para poder a gente ter o sonho lá realizado. E a ligação da Ildefonso Albano que você está propondo, eu só preciso ver direitinho se eu exijo ou não alguma desapropriação. Porque esse, de fato, é o elemento. Porque qualquer financiamento geral de governo federal na área turística e tal, a desapropriação sempre necessariamente é do município. Não há financiamento para a desapropriação. E aí tem uma questão apenas de limitação financeira que nós temos que analisar. Eu não toquei no ponto, mas a Luiz pediu para tocar e eu quero tocar, que é de regularização fundiária. Isso para mim é algo chave. Regularização fundiária, eu estou aqui diante de uma pessoa do Secov, sabe disso. Este é um problema histórico da cidade de Fortaleza. Fortaleza, nós vamos ter que investir muito em regularização. Eu quero fazer 30 mil. E eu sei que hoje, grande parte de terrenos de Fortaleza, as pessoas têm a posse, têm até alguma escritura de compra e venda, mas ela não tem a titulação da área.
Então o domínio nos terrenos de Fortaleza é muito frágil, a titulação desses terrenos. E isto é um problema, inclusive, para a economia de Fortaleza desenvolver mais, para ter mais investimento. Nós temos situações, às vezes, de querer fazer. Nós já encontramos, às vezes, de fazer uma creche num bairro e você não consegue se apropriar porque as pessoas não são donas do terreno. Então você tem que primeiro fazer a regularização para aquela pessoa, para depois desapropriar o imóvel, porque o terreno não é daquela pessoa efetivamente, e você não pode apresentar ao Ministério da Educação um terreno se aquele terreno não tiver efetivamente registrado no cartório de imóveis e não da prefeitura. E eu sei o que é, fui advogado de famílias pobres a minha vida inteira, eu sei o que significa a falta de tranquilidade da pessoa ter uma casa e não ter o papel da casa. O medo sempre presente, como eu atuei em processo de Fortaleza, na Praia do Futuro. Um processo que eu atuei foi, a família morava na Praia do Futuro há 20 anos. E um dia, numa ação trabalhista, a pessoa teve como pagamento da dívida os terrenos que aquelas famílias moravam. E depois de 20 anos, ela veio uma ação judicial para tirar as famílias. Então isso significa falta de tranquilidade, a pessoa está sempre insegura. Então eu quero fazer, o que eu entendo que dá para fazer em 4 anos, são 30 mil regulações fundiárias. Esta área, evidentemente, como eu quero fazer toda a integração da orla marítima e a urbanização dela, ela é prioritária no projeto de regularização. E turismo sexual. O que nós estamos falando de prostituição nessa área? Prostituição é algo que nas cidades do mundo todo, praticamente muitas cidades têm. Mas quando ele acontece numa região turística da cidade, aí a situação é mais delicada e aí nós não podemos tergiversar. Nessa região, nós não podemos admitir. Porque isso gera, sempre foi assim, a experiência internacional é assim, e o que é mais grave, a nossa experiência em Fortaleza nos ensinou isso. Toda a vida, se foi na Praia de Iracema, se foi na Beira-Mar, quando se teve prostituição, automaticamente vem prostituição infantil. Não se descola uma coisa da outra. E se monta uma rede extremamente poderosa de agências internacionais de turismo sexual, de taxista, de pessoas que se envolvem com isso. Uma minoria, mas se envolve. E nós, portanto, temos que afastar completamente a minha ação. Quando eu falo de ter fiscalização forte, e aí comigo não tem duas conversas. A prefeita Luziane foi quem mais me colocou essas situações, porque ela, como vereadora, ela fez ação como vereadora de uma CPI de turismo sexual, acompanhou de perto, foi ameaçada de morte. Nós sabemos, a prefeita como deputada, o que é que ela teve que enfrentar no combate ao turismo sexual, e eu sou desse mesmo time. O time que não tem pé atrás nesse tema, e quero ter parceria com vocês. E parceria para valer. Porque eu também já vivenciei a experiência que é assim. Não, nós vamos fazer. Aí quando fecha o bar de alguém, mas é o bar não sei de quem. Não tem essa. Se tiver, fecha, não volta, a não ser por decisão judicial, porque aí o prefeito tem que cumprir a judicial. Mas o que eu puder fazer, vocês contarão comigo, com a prefeitura, nos limites dos poderes da prefeitura. Eu também não vou dizer coisas que a prefeitura não tem competência para fazê-lo. Eu não tenho essa mania do autoritarismo. Eu vou chegar, quebrar, arrebentar. Não, eu quero ser um prefeito democrático que exige cumprimento da lei, mas também que cumpre a lei, né, que vai fazer dentro dos marcos da legalidade. Então o que eu puder fazer, eu farei. Parceria com o governo do estado, parceria com a polícia militar, ampliação da guarda municipal, fazer o nosso vídeo monitoramento, tudo isso, ser muito rígido nos alvarás, na fiscalização, quanto a isso que tiver ao nosso alcance, do ponto de vista da legalidade, para tirar de qualquer, estou falando da Praia de Iracema, mas para mim é uma concepção de desenvolvimento de turismo. Como eu tenho compreensão de que esta área é muito importante para a cidade, mas ela tem uma atividade turística, então eu tenho que ter mais reforço de fiscalização e de atuação para não permitir esse tipo de atuação. Seja a parte de turismo sexual, seja também a parte de drogas, que também existe e que nós temos que ter uma atuação para fazer uma situação mais tranquila para a população que aqui visita, do povo de Fortaleza e para os nossos turistas. O Instituto Iracema, ele já está pronto, desde outubro do ano passado. Está parado. O grande problema da Praia de Iracema é a habitação, é você habitar a Praia de Iracema, né? Não é habitação popular, é você ter o retorno das pessoas, das empresas para a Praia de Iracema, porque ela está abandonada. Quando é que o Instituto de Iracema vai realmente começar a funcionar e quando que as licitações do Estoril e outras casas que foram desapropriadas serão liberadas?
Porque não adianta reformar tudo se a gente não botar para funcionar, tá certo? Tenho tranquilidade para dizer que a prefeita Luiziane nos próximos dias vai justamente agendar a abertura desses espaços e anunciar a licitação para fazer o incremento da região. É dela, ela iniciou e eu tenho muito orgulho, eu quero poder prosseguir. Mas eu sei que a prefeita Luiziane nos próximos dias é de interesse dela, ela realizou a obra, acho mais do que justo que ela entregue, porque é merecedora de fazer essa entrega ao povo de Fortaleza e sei da importância que isso tem, como a importância que nós temos de resolver rapidamente o problema do Lago Mixaria, avançar, finalizar e entregar. E sei que a prefeita Luiziane vai fazê-lo e isso é importante para a cidade e vamos fazê-lo. Mas isso tenho segurança que quem vai fazer não sou eu, que a prefeita Luiziane já vai entregar. Como eu falei, eu sou engenheiro e gosto muito de Fortaleza. Foi feita uma ponte na Praia do Futuro ligando Fortaleza a Sabiaguaba, né? Aquela ponte sensacional. Você, quando chega em Sabiaguaba, você não tem para onde ir. Você tem que voltar até a Avenida Washington Soares. Existe algum plano daquela interligação ou estaria fora da capacidade da prefeitura essa ligação? Você sabe da ponte que eu estou falando, né? Não, tem plano sim, nós temos projeto para fazê-lo, é uma ponte importante para a cidade. Ressaltar que na Sabiaguaba nós fizemos uma proteção daquela região, fizemos um plano de manejo, que é muito importante para a cidade, da sua proteção ambiental. Aqui eu quero destacar, o Donato Ramalho era o secretário de Meio Ambiente, uma participação da comunidade. Então isso é muito importante e é importante que agora a gente faça, até porque nós agora estamos com uma situação tranquila de preservação daquela região. E como você é engenheiro, você tocou rapidamente no ponto anterior de mobilidade urbana, eu quero falar um pouquinho disso, que eu sei que é importante para a cidade inteira. Fortaleza tem a cada mês 6 mil veículos. E nós não tem jeito, nós temos que fazer prioridade para transporte público. Nós iniciamos um processo que é de corredor exclusivo e faixa prioritária. Na Bezerra de Menezes nós fizemos faixa prioritária porque as pessoas ali residem, tem que entrar para dobrar. Mas nós vamos fazer corredor exclusivo também. Nós já vamos fazer, já está com recurso garantido na Augusto dos Anjos, na Fernandes Távora, para vir no sentido do centro da cidade. Nós vamos interligar com corredores com faixa prioritária ou corredor exclusivo todos os terminais de Fortaleza, para garantir mais velocidade e conforto no transporte público. E para as pessoas que andam com carro, nós temos primeiro as obras da Copa do Mundo, que eu quero dizer com muita segurança que eu vou entregá-las todas no prazo. Aquilo que é responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza. E eu costumo dizer, eu sou advogado, né? Eu tenho duas coisas. Advogado tem uma situação que ele pode ter a melhor tese de um processo. Se ele perder o prazo, não adianta ter a tese boa, porque acabou o processo para ele. Então, para mim é uma questão fundamental a gente tentar cumprir esses prazos e quando não puder explicar à sociedade o que é que está acontecendo. E dois, nós sabermos que um prefeito da quinta capital do país e de qualquer cidade, quando ele assina um documento, ele está assinando um documento com o governo do estado e presidência da república, ele está assinando um documento oficial e ele tem que assumir as responsabilidades que ali estão. Quais são as obras da Prefeitura de Fortaleza na Copa do Mundo? Melhorar Alberto Craveiro, ampliação da Alberto Craveiro. Nós já estamos fazendo. A obra já está em curso. Fazer a Paulino Rocha. Melhorar a Paulino Rocha. Melhorar inclusive para ter faixa prioritária para ônibus. Fazer na Dedé Brasil melhorias para ter faixa prioritária de ônibus na Dedé Brasil. Fazer os túneis da Via Expressa. Eu vou fazer os túneis da Via Expressa. Para de fato ela ser expressa. E nós termos o viaduto da Murilo Borges com a Raul Barbosa, ali onde tem a oficina do Cordeiro, que é muito importante até depois de segurança, porque ali tem uma situação às vezes de insegurança, e fazer viaduto na Dedé Brasil com a Germano Frank, ali pertinho do terminal da Parangaba, e a Dedé Brasil com a Osório de Paiva. Então, as avenidas até dezembro de 2013. E os viadutos para a Copa do Mundo. Então nós temos, essa é a nossa matriz de responsabilidade, eu vou fazer, mas nós temos obras ainda muito importantes para fazer. E ressalto que às vezes as pessoas falam muito de planejamento. E nós concordamos, e é por isso que a prefeita Luiziane aprovou na Câmara Municipal, depois de um ano, a Câmara Municipal discutindo, debatendo com o IAB, com os vereadores, com a comunidade, nós aprovamos e vamos reestruturar o Instituto de Planejamento de Fortaleza. Mas eu quero destacar, planejamento é algo fundamental na cidade de Fortaleza.
Mas é importante a gente também reconhecer que tem outras coisas. Por exemplo, há muitos anos está planejado em Fortaleza um metrô. E tem projeto para o metrô. Por que é que não tem o metrô? É porque não tem planejamento? É porque não tem projeto? Não. É porque uma linha de metrô custa 2 bilhões de reais. Há muitos anos, mas é muitos mesmos, tem um planejamento que está na minha proposta de governo, está na proposta de governo de outros candidatos, que é uma via expressa no sentido leste-oeste, que começa no Mucuripe, vai até o Pirambu, Jacarecanga. Isto está planejado na década de 70. Não é falta de projeto e ideias. Só que isso custa algo em torno de 200 milhões de reais. Por que agora nós podemos falar em fazer? Porque agora tem um governo do PT nacional, que aprovou um plano nacional de mobilidade urbana, que vai colocar de 15 a 20 bilhões de reais para as grandes capitais fazerem obras de mobilidade urbana com envergadura. Porque antes o governo federal não financiava essas obras. Agora sim nós temos condição de falar. Nós projetamos, planejamos. Quem anda na Eduardo Girão, o que foi falada? Quando você olha do lado direito, de quem está aí no sentido da rotatória, tem uma avenida do lado direito, você tem casas paradas, não tem nenhuma construção. Não tem construção porque é exatamente o planejamento da cidade diz que aquela área não é para ter mais construção, porque este anel expresso está previsto no plano da década de 70. Então é para não ter mais construção para poder fazer a expansão. Por que é que não foi feito? Tem um plano. Porque não tem os 200 milhões para fazer. Então é importante a gente ter essa dimensão. É preciso ter planejamento, mas é preciso reconhecer que é preciso recuperar, como nós recuperamos a capacidade de investimento. Fortaleza, em 2011, investiu 320 milhões, né, como nós fizemos 200 milhões no Vila do Mar, investimento na Praia de Iracema, investimento do Transfor, investimento do Drenurb, que essa cidade só tinha 30% de drenagem. A prefeita Luiziane vai entregar com 60% de drenagem. Quem vai no Castelão, só pela avenida não vê. Mas quem anda na comunidade, no entorno do Castelão, sabe o que eu estou falando. De famílias que moravam, Rua Santa Rita, lá no Conjunto Palmeira. Primeira rua do Conjunto Palmeira, chama Rua Catolé. Esta rua está lá há 30 anos. Nunca foi feita a drenagem. O povo saía de casa e pisava na lama. Agora está sendo feita a drenagem. Então é garantir dignidade. E é com essa drenagem e com o saneamento que nós podemos levar a habitação de maior qualidade para aquele povo. Então, quando nós falamos de mobilidade urbana, nós temos que compreender, transporte público é a prioridade, enfrentar o problema de ter, de fato, faixa prioritária e corredor exclusivo, que é o que eu vou continuar fazendo, como a Luiziane iniciou, e fazer obras de infraestrutura, como são da Copa do Mundo, e é por isso que eu digo, eu tenho muito compromisso em fazer as obras da Copa do Mundo. Porque tem gente, não, porque a Copa do Mundo não é importante. É muito importante para a cidade de Fortaleza. Porque a Copa vai passar e vai ficar o viaduto da Raul Barbosa com a Murilo Borges. E vai ficar o viaduto da Dedé Brasil com a Germano Frank. E vai ficar o viaduto da Dedé Brasil com a Osório de Paiva. E vai ter um Alberto Craveiro, que serão 4 faixas de um lado, 4 faixas de outro. É óbvio que isso vai melhorar a cidade. Então eu tenho muito compromisso, que nós fizemos projetos e eu vou fazê-lo. Eu moro no Mirante, como a gente estava mudando aqui de posição, eu moro lá no Mirante e trabalho na Praia de Iracema, né? Eu acho que eu moro na Praia de Iracema, porque eu passo mais tempo na Praia de Iracema do que no Mirante, certo? E nós temos lá uma obra lá praticamente parada, que é a Praça do Mirante, certo? Que é um lugar muito bonito. Eu moro lá há mais de 30 anos, moro lá no Mirante, tá? Desde quando a dona Luísa Távora fez aquele conjunto, a gente foi lá para cima e morei, passei aquelas boas datas de ir lá. E lá está parado também. E o Largo do Micharia também. Então, é necessário esse começo, meio e fim dessas obras, porque fica a gente empancado, o comerciante e o político, ele está lá recebendo o salário dele, não sabe o que a gente está sofrendo lá na ponta, certo? Mas é a vida do dia a dia que a gente tira dali, daquele comércio, certo? Que consegue sustentar. Então a gente vê muito essa prática, vamos dizer, não aqui, mas a gente encontra aqui no metrô, em 26 anos de obra do metrô, que ninguém sabe nem que se é viável esse metrô, mas trazer gente de Maracanã para Fortaleza. Tem que fazer um novo estudo. Eu não sei se é interessante, certo? Que foi feito um pedacinho só. Então são várias coisas que demoram, passam tanto tempo, que ninguém sabe se a viabilidade existe ou não, certo? Eu gostaria do prefeito que ele desse uma posição de começo, meio e fim de cada obra.
e se ele fosse notificado ou qualquer formato dele.